Fala galera, nessa questão da UFPR a gente tem 4 circunferências com raio igual a 1, elas têm o mesmo raio, que são tangentes entre si nos pontos A, B, C e D. Ele pergunta pra gente qual é a área dessa região achurada em cinza que está entre os círculos. Bom, toda questão de tangência você precisa começar marcando a tangência na figura. Se for uma tangência de reta com circunferência, aí você marca o centro, liga no ponto de tangência e marca o ângulo reto, para indicar que tem um ângulo, tem um raio que é perpendicular àquela reta tangente. Quando a tangência é de círculos, como nessa questão, aí a propriedade envolve você perceber que os centros dos círculos que são tangentes são colineares ao ponto de tangência, ou seja, quando eu ligo um centro no outro, ou quando eu ligo um centro no ponto de tangência, né, esses 3 pontos são colineares, formam um segmento de reta só. E isso é relevante para a gente porque permite que você escreva a distância entre os centros em termos da medida, né, dos raios. Do primeiro centro até o ponto de tangência eu tenho um raio, do ponto de tangência até o outro centro eu tenho outro raio, portanto a distância entre os centros é 2. A mesma lógica vai funcionar quando eu penso nos outros pares de círculos. Então, vou ligar os centros desses círculos todos e vou determinar entre eles, certo? Uma figura que tem exatamente esses mesmos 2 centímetros de distância entre qualquer par de centros de círculos que são vizinhos. Beleza. Então, essa figura, em princípio, é um losango, mas eu vou além, eu vou afirmar que é um quadrado, porque como os círculos todos têm o mesmo raio, certo? Existe uma simetria na figura que obriga esses ângulos aqui a serem iguais. E para que um quadrilátero tenha 4 ângulos iguais, esses ângulos têm que ser retos. Né? Pela simetria, eu garanto, então, que os ângulos dos 4 vértices dessa figura são iguais e que, portanto, a figura é um quadrado. Então, como é que eu posso pensar em encontrar a área cinza desejada pelo enunciado? Eu vou pensar em pegar a área do quadrado que eu desenhei inteiro e subtrair de lá esses setores circulares que ficam ao redor. Agora veja, é claro que você pode calcular individualmente a área de cada setor para depois, né, subtrair cada um deles da área desse quadrado, mas eu acho mais proveitoso, como os setores são todos de mesmo raio, eu posso imaginar que eles foram recortados a partir de um mesmo círculo, né? E já que eles vieram de um mesmo círculo, por que a gente não recombina esses setores para formar um setorzão maior? E aí eu pego esse setorzão, esse megazord de setores, né, esse setorzão maior, e subtraio ele inteiro da área do quadrado. Me parece uma ideia mais proveitosa, vai poupar um pouquinho de conta. E o lance é, como os 4 setores são setores de 90 graus, né? E 4 vezes 90 dá 360, que é a medida do círculo todo, quando a gente combinar esses 4 setores, eles vão formar um círculo inteiro. De modo que esses 4 pedaços que você precisa subtrair do quadrado para sobrar a área cinza é a área de um círculo. Beleza? Para você visualizar melhor, deixa eu mostrar aqui para você como é que ficaria esse processo de você juntar esses setores num círculo maior. Então eu vou olhar, vou tentar construir aqui, né, um círculo que seja mais ou menos do mesmo tamanho dos que já estão na figura, que é um círculo de raio igual a 1. Eu vou pegar e vou dividir esse círculo em 4 setores iguais, 4 fatias idênticas. Como esse ângulo central é de 360, quando eu divido por 4, cada pedacinho aqui vai ser um pedacinho de 90 graus, certo? O círculo tem raio 1. E o que eu quero que você faça é que você remova os setores da figura original e tente encaixá-los de volta no círculo de onde eles saíram. Né? Vou tentar juntar todos num círculo só. Então, esse setor amarelo aqui, por exemplo, eu consigo encaixar nessa posição. Esse setor azul aqui do lado, você vai concordar comigo que eu consigo encaixá-lo aqui. Aí tem um setorzinho verde
que ele vem certinho para essa posição. E, por fim, eu tenho um setor roxo que ele consegue encaixar aqui completando um círculo como a gente tinha conversado, né? Então, o que precisa para você conseguir fazer esse megazord de setores, de um setorzão grandão? Você precisa que esses setores sejam de mesmo raio, para que a gente consiga emendar um no outro, né? Aí você soma os ângulos centrais desses setores todos e pega o resultado e calcula a área de um setor inteiro, né? Um setor único que tenha ângulo central igual à soma desses ângulos centrais menores. Nesse caso, a nossa soma deu 360, o que significa que os setores formam um círculo todo. Perfeito? Então, a sua área cinza será a área do quadrado, que tem lado igual a 2, então é 2 ao quadrado, menos a área do círculo, que é um círculo de raio 1. Isso significa que a sua área cinza vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos π vezes 1, que é π. 4 menos π centímetros quadrados, que é exatamente o que você consegue encontrar na alternativa D de dado. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.